Immanuel Kant foi um filósofo iluminista. Seus ideais fundamentavam-se no ser humano, na liberdade. Como muitos sabem, Kant não tem uma filosofia política tão elaborada e sistematizada como ele tem uma moral, uma estética, uma epistemologia. Ele escreveu um texto sobre a paz perpétua que foi lançado no ano de 1795 e esse texto, que veio a ser mais tarde uma das principais inspirações para a Liga das Nações e para a ONU, é extremamente relevante para nós hoje, com tudo o que está acontecendo na Ucrânia. Eu não vou fazer relações muito diretas, eu prefiro apenas me reportar ao texto de Kant e permitir que vocês mesmos, com as informações que vocês têm, façam essas ligações. Ele começa esse texto trazendo artigos preliminares para a paz perpétua e depois, na segunda sessão, tem artigos definitivos para a paz perpétua. No total são 9 artigos. Eu vou ler cada um deles e comentar um pouco dos mais importantes. O primeiro é: não deve considerar-se válido um tratado de paz que se tenha realizado com a reserva secreta de elementos para uma guerra futura. O segundo: nenhum Estado independente, pequeno ou grande, poderá ser adquirido por outros por meio de herança, troca, compra ou doação. Terceiro: os exércitos permanentes devem desaparecer por completo com o tempo. E é importante ter em mente que Kant está escrevendo isso em uma Prússia extremamente militarizada, que investia muito no seu exército. Hoje em dia, inclusive, Königsberg, que é a cidade do Kant, onde ele viveu a sua vida toda, pertence à Rússia. Os exércitos permanentes incentivam a corrida armamentista, o que leva a um cenário sempre muito catastrófico e delicado quando se fala em conflitos. O desaparecimento dos exércitos permanentes é uma opinião muito irreverente e curiosa desse filósofo na nossa cultura. E Kant, então, ele está falando sobre a paz de um ponto de vista extremamente iluminista, extremamente à frente do seu tempo, que vai além dessa híbris dos estados, do expansionismo, que vai atravessar aí o século XIX, o XX, e que assombra o nosso século XXI no momento, mais do que assombra, ele está novamente em cena, infelizmente. Quarto, o Estado não deve contrair dívidas que tenham por fim sustentar a sua política exterior. Quinto, nenhum Estado deve imiscuir-se pela força na Constituição e governo de outro Estado. 6. Nenhum Estado que esteja em guerra com outro deve permitir-se o uso de hostilidades que impossibilitem a recíproca confiança na paz futura. Tais são, por exemplo, a utilização no Estado inimigo de assassinos, de envenenadores, de incitação à traição, etc. A segunda parte, como eu falei, são os artigos definitivos da paz perpétua entre os Estados. Então, essas foram as condições preliminares, como imperativos, e agora a questão mais definitiva, que diz respeito ao direito público. Primeiro, a Constituição política deve ser republicana em todos os Estados. Kant vai defender os Estados republicanos, nos quais há uma separação entre o executivo e o legislativo. E há uma representação popular também. Esses dois aspectos são os mais fundamentais. E ele vai dizer que as repúblicas tendem ao pacifismo, que os estados assim não vão querer estar em guerra. Ele fala em seguida, no segundo artigo, o direito dos povos deve basear-se numa federação de estados livres. E no terceiro, o direito da cidadania mundial deve limitar-se às condições de uma hospitalidade universal. Então, para a paz perpétua, é preciso uma hospitalidade universal no trato diplomático, nas relações, e uma federação de estados livres que tem o mesmo objetivo de garantir a paz e a liberdade. Ele fala em um direito cosmopolita, que deve ser limitado às condições de hospitalidade universal. Ele vai enxergar as relações entre os estados como as relações entre os homens em estado de natureza, que é uma relação injusta. É uma relação que não tem lei, que não tem regra, e que as
barbaridades podem acontecer e acontecem. A gente pode pensar em Hobbes, quando diz que o homem é o lobo do homem. E assim seria preciso esse direito universal, essa união das nações para esse bem comum, para assegurar a paz e a liberdade. E, no entanto, ele diz que a natureza acaba levando a paz perpétua. O curso da história está teleologicamente orientado para isso, assim como vai acreditar também Hegel, com suas diferenças com relação a Kant. Mas, então é interessante que Kant, desse ponto de vista iluminista, acreditava que apesar dos conflitos, apesar dos problemas, nós estamos progredindo. E ainda assim é fundamental que para que esse progresso seja alcançado da melhor forma possível, com o mínimo de conflitos, guerras e atrocidades, é preciso uma orientação, uma união, uma federação de nações livres voltadas para assegurar essa liberdade e essa paz. Isso ele traz no suplemento 1º, e no suplemento 2º ele traz um artigo secreto, no qual ele diz que os líderes devem ouvir as opiniões dos filósofos. É interessante que é uma época ainda complicada para afirmar certas coisas. A liberdade de expressão não é, obviamente, como é hoje, né? É algo que ele precisou apresentar como um artigo secreto, pelo visto. E ele diz o seguinte nesse artigo: as máximas dos filósofos sobre as condições da possibilidade da paz pública deverão ser tidas em conta e estudadas pelos estados dispostos para a guerra. Algo muito difícil de assegurar, mas extremamente necessário. Bom, eu vou tentar colocar uma versão, uma edição desse texto aqui na descrição para que vocês possam ler. Muito obrigado por assistir. Mais uma vez estamos vendo como que a filosofia se faz urgente. Até a próxima.